Oi, gente! Paz e bem para todo mundo. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Marcão da comunidade Javenice e estamos juntos para mais uma prosa de fé. Que alegria! Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto da Sagrada Escritura que me acompanhou durante essa última semana, esteve presente na minha oração. E quando eu pensava numa palavra para a vida, que é o nome dessa série no Prosa de Fé, quando eu pensava numa palavra para a gente poder partilhar aqui, me vinha sempre esse texto ao coração. Na Carta aos Hebreus, lá no capítulo 12. Carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1, e diz assim: Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus. E a palavra hoje, a palavra para a vida de hoje, que eu quero partilhar com você é essa: perseverança. Perseverança que o mundo às vezes entende apenas como resiliência, como foco, como persistência, mas que é muito mais do que isso. A fé chama de perseverança, essa atitude interior que nós temos de nos manter firmes em Deus. Isso mesmo, a atitude de permanecermos em Deus, de nos conservarmos em Deus, pela fé em Deus e na fé em Deus. Isso é a perseverança cristã. E todos nós somos chamados a perseverar em Deus, a esperar nele, a confiar que ele tem sempre o melhor para nós, a confiar a nossa vida nele, esperando nele, vivendo a partir dele, porque aí nós vamos colher aquilo que é da vontade dele para nós. A perseverança é fundamental para a nossa vida. Esse texto é um convite, é uma exortação para viver e para caminhar, esperando sempre na fidelidade e no amor de Deus. Nunca perder de vista na nossa vida a fidelidade e o amor de Deus, porque é assim que Deus nos trata. Gente, a perseverança é a alma da conquista. Isso para tudo na vida. Em tudo a gente tem que perseverar. Em cada aprendizado existe uma perseverança. Mas quando a gente não persevera no caminho, a gente não o aprende, não é? Se a gente quiser progredir no caminho como cristãos, no caminho como seres humanos, a gente precisa perseverar naquele que nos ensina, naquele que nos conduz, naquele que nos orienta. Nós precisamos perseverar a nossa vida em Deus. É isso mesmo. E olha, esse texto veio a calhar numa época tão difícil que a gente está vivendo. E não só por causa da pandemia, mas a gente tem vivido uma grande crise também de perseverança. É isso mesmo. Porque a gente vive uma cultura lasciva, relaxada, uma cultura relativista, que ao invés de nos formar para o embate do dia a dia, nos faz fugir dele muitas vezes, achando que não é preciso lutar tanto, achando que não é preciso se preparar tanto para o combate da vida, mas é fundamentalmente necessário. Perseverar nos ensina que nós precisamos dar sempre um algo a mais. Essa cultura relativista, lasciva, frouxa, acaba formando pessoas frouxas, em todos os sentidos. Pessoas fracas de espírito, que desistem fácil de tudo. Pessoas fracas moralmente, que não conseguem enfrentar as coisas a partir de uma visão correta, querendo sempre relativizá-las segundo o seu interesse e segundo os seus próprios critérios. Nós vivemos uma crise de perseverança. Mas nós somos convidados pela palavra de Deus a entender a perseverança como um caminho cristão. Porque se a gente entender isso, nós vamos entender que a vida é uma carreira. Como canta uma música antiga,
há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. Um embate. A gente nasce e o nascimento, o crescimento é um verdadeiro embate, é uma peleja. Já dizia minha avó que viver é pelejar, viver é lutar. E a gente não pode fugir disso. Mas a gente pode escolher como viver e como lutar. Viver como vive o mundo, sem perspectiva de amanhã, ou viver de uma outra forma, com a perspectiva da esperança, com a perspectiva do amanhã, o amanhã que nós temos garantido, se nós estivermos em Deus. Esse é o convite que a palavra hoje nos faz. Mas como é que a gente pode perseverar? Primeiro, deixando tudo que nos atrapalha. Não é isso que diz o texto? Deixando de lado tudo que nos atrapalha. Nossos apegos, os apegos interiores e materiais, sabe? Nossas desculpas, nossas dores, nossas mágoas, rancores, ou seja, tudo o que nos atrapalha. E o nosso pecado, ou seja, aquilo que nos aparta de Deus, aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos tira de Deus. Isso nos atrapalha de perseverar. E a gente precisa deixá-lo de lado. Deixar de lado tudo que nos atrapalha, tudo que é lastro, tudo que é peso. Mas a gente não pode só dar esse primeiro passo, é necessário mais um. Além de deixar de lado tudo que nos atrapalha, o nosso pecado, a mentalidade mundana que nos envolve, a gente precisa correr a vida, correr a carreira com os olhos fixos no Cristo Jesus. Há uma carreira a correr, por isso com os olhos fixos nele eu me lanço para a meta, porque é lá que ele está e comigo ele está, para que eu possa correr essa carreira. Não olhar a vida e as dificuldades dela como um obstáculo, mas ultrapassá-la. Usar cada pedra que o caminho oferece como possibilidade de seguir, como possibilidade de crescer, como possibilidade de ir adiante, olhando sempre uma meta, onde eu devo chegar. Não importa o ponto que nós chegamos, a gente tem que prosseguir decididamente, diz São Paulo na carta aos Filipenses, com os olhos fixos em Jesus, suportando a cruz que a gente carrega, a cruz nossa de cada dia e as consequências de assumirmos a cruz nossa de cada dia. Portanto, com os olhos fixos no Senhor, sabendo que nós carregamos a cruz, mas não a carregamos sozinhos, porque o Senhor está conosco, e se nós tivermos essa consciência livre e esperançosa de que Jesus está conosco, nós conseguimos superar, não deixando que o desânimo se abata sobre nós. Porque essa é uma grande tentação, deixar que o desânimo da vida se abata sobre a nossa história. Não desanime. Repita, vá em frente, quanto for necessário. O desânimo é uma grande tentação para a vida espiritual, para a vida do ser humano. Desanimar significa tirar o ânimo, tirar a alma. Não deixe que o mundo tire a sua alma. Não deixe que o inimigo deste mundo, o diabo, tire a sua alma, tire o seu ânimo de viver. Porque o Senhor convida você e a mim a percorrer essa carreira, porque ainda há uma vitória a alcançar. Não importa o ponto que a gente chegou. Mesmo que se chegamos aqui detonados, machucados, mas o Senhor caminha conosco e quer nos fazer experimentar a vitória. Meu irmão e minha irmã, não desanime. Coloque seus olhos fixos em Jesus. Lance-se na direção da meta, porque Ele vai caminhar com você, vai te fazer homem e mulher cheia da graça e do seu amor. Persevere, persevere. Lance-se no amor de Deus e mantenha a sua vida nele, porque Ele vai fazê-lo feliz. Ele vai nos fazer sempre felizes. Beleza? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima prosa de fé. Valeu!